Esse povo aqui é o único povo Xoclen que tem. Não aqui tem. Nessa aldeia? Nessa reserva. Nessa reserva. Laclanão Xoclen é o único povo Xoclen que existe. Nós não temos mais. Nós somos os últimos. E quantos são agora? Agora nós devemos estar com uns, contando com as crianças, tudo deve estar na faixa de uns 4 mil, 3 mil, mais ou menos. Não passa disso. Mas sobrou, depois do massacre, sobrou os que vieram, né? Se entregaram para vir, para ser, como eles falam, domados. Sobrou bem pouquinho. E nós somos dessa descendência. A luta contra o marco temporal, ela se dá em vários espaços, tanto no poder legislativo, mas especialmente no âmbito do poder judiciário. E no âmbito do poder judiciário tem um caso emblemático que está em curso no Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário 1.017.365, que o Supremo passou a considerar como de caráter de repercussão geral. Essa discussão da repercussão geral, na verdade, é de 142 hectares, né? Mas o território do Xoclen tem 34 mil hectares. Mas o que está em disputa é 142 hectares, né? E isso entrou na pauta da repercussão geral. Como tem duas áreas de preservação aqui dentro dessa área reivindicada pelo povo Xoclen, que é a área de Sassafrás, e também a Aré, que é uma área que é do governo federal, que protege a araucária, né? Então isso, acabando, chegou nesse ponto e o Supremo Tribunal Federal entendeu que para demarcar essas terras precisa também ver essa repercussão geral, que ela vai nortear todas as outras demarcações de terra no país. Pelo caráter de repercussão geral, o que o Supremo decidir, automática e necessariamente deverá ser, por todas as demais instâncias do Judiciário, aplicado nos demais casos, nas demais disputas que envolve a questão dos direitos indígenas dos povos, seja aqui no próprio estado de Santa Catarina, seja nos demais estados da federação. Aqui tem a misturada. Aqui nessa aldeia mora os Piprã, mora os Paté, mora a Faria, que é o nosso cacique, né, que é o Agrinaldo Faria, né? Tem tudo isso. Tem família Andile, assim por diante, né? Não é só dos Piprã a aldeia, né? Aqui, né, há uns anos atrás, aqui era a localidade de Barra Domo, né? E moravam muitos indígenas por aqui. Daí essa escola era conhecida como João Bonelli. Nosso território, essa terra tão bonita que nós temos aqui, né, a terra indígena Laclanão, está situado no Alto Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. Esse território está dividido em 9 aldeias. Como que uma terra pode ser descoberta se já existia um povo aqui, né? É isso? Esse território, então, ele divide. Por que ele foi dividido?
Nosso território, a princípio, ele era bem, né, extenso, livre para nós. Então, devido à construção da barragem, ela teve, então, que ser dividido por causa do sistema político do povo, né? Então, como o povo se dividiu, um foi para lá, outro foi para cá, teve que, então, se agrupar em comunidades. E foi formado, então, aldeias. Isso após a construção da barragem. Então, a barragem, ela trouxe para nós, assim, ó, grandes prejuízos para a nossa cultura. A barragem, né, aí causou dentro da terra indígena tipo assim uma desunião, porque o povo vivia junto. Quando eles começaram a fazer a barragem, quando a firma entrou, né, que ele começou a encher, daí nós subimos para o bugio. Quando foi feita a barragem, a primeira enchente levou nós embora, porque nós não tínhamos mais casa onde morar. A barragem norte ela foi construída para contenção de cheias, né, para evitar cheias no município de Blumenau, Rio do Sul, Ibirama, Itajaí, e ela foi construída dentro da terra indígena. Aqui onde a gente está aqui agora, está desativado agora. Está desativado. Está tendo processo para poder reativar de novo, mas como a gente pode notar aqui, está tudo desativado. Aqui era a guarita, aqui era a casa das máquinas, onde controlava, tinha um elevador aqui que controlava, que o pessoal controlava o fluxo da água, a abertura e o fechamento das comportas. E conforme os dias de chuva era fechada as comportas, ela enchia tudo isso aqui, criava um enorme lago aqui. Nós morávamos bem pertinho da beira do rio. Eu tinha 9 anos, quando deu a primeira enchente por causa da barragem. E hoje, minha filha não pode ir lá. E nós plantava lá, meu pai plantava lá. Nós crescemos assim, hoje nós temos que viver assim, ó, não tem onde plantar. Meu sonho é ser um presidente. Eu queria ser que nem meu pai, ficar no mato, tirar essa lenha. Eu gosto, eu queria ser igual meu avô, fazer um monte de coisa de índios. Como ele faz, é legal fazer com ele. Fazer o quê? Fazer artesanato. Artesanato, muito bem. Que era o canteiro de obra. Uhum. Aí quando nós não tinha mais aonde, não tinha estrada, não tinha onde plantar, não tinha mais como viver lá para dentro, nós começamos a vir para cá. Esse pedaço aqui, depois que a primeira firma que entrou, que era a Denoes, né? Depois que saíram, daí eles doaram, né? Pro governo. Daí o governo doou para nós também, daí agora nós estamos tranquilos aqui. E assim nós fomos ficando aqui, mais de uma família, mais de outra família. E hoje está aí com mais de 30 famílias, mais de 50 famílias aqui morando. Isso aqui era tudo cheio de casa, tudo. Tinha mais ou menos 400, 500 casas que era dos empregados da barragem. Então o que se diz? Aí os índios, como foi alargando, e como o governo prometeu de pagar uma indenização muito grande para o índio Choclen e não pagaram. Então o que foi decidido? Os caciques chamaram e fizemos uma reunião muito grande na época, isso faz muito tempo, né? Entrando aqui na barragem aqui para ver se eles faziam assim que eu quero dizer, invadir para ver se o governo se explicava e pagar. As enchentes que dava e ficavam intransitável aqui, o povo começou a se revoltar com a barragem e resolveu ocupá-la. Aí uns anos atrás, aqui tinha muitos acampamentos que foi levantado por aqui. Tinha muita gente que morava aqui.
Ali ainda existe aquela casinha lá. Meu tio mora lá. E tinha um monte de casas por aqui. Os remanescentes estão lá em cima, lá, que ocuparam aqui a barragem. Quando nós era pequeno, quando nós era criança, meu pai levava, nós ia no rio tomar banho, nós cruzava o rio, nós brincava no rio, pescava, meu pai pescava para nós viver. Hoje nós não pegamos mais um peixe ali, não tem mais. O nosso alimento, que era o peixe, né? Hoje o peixe é um peixe doente e ele traz muita doença, pedra na vesícula, pedra no rim, câncer, isso aqui vem causando tudo dentro no meio da comunidade. Após a Constituição de 1988, os nossos parentes, essa diversidade de povos, passou a ter então, constitucionalmente, um direito a esse legado que vem de milênios, de habitar as suas terras tradicionais. Se atingir o marco temporal, tem muitos colonos que hoje eles têm ali, o que eles têm ali? Eles têm a terra, diz que é deles, mas a terra diz que a terra sendo minha ou de qualquer, tem que ter a escritura, não contrato. Eles só têm contrato porque na época eles entraram invadiram ali, daí foram no cartório, fizeram um contrato, mas contrato não vale mais nada. Eu quero saber a escritura, como diz os artigos. Tem depoimento dos próprios colonos que ali moram, que diz que era terra mesmo da comunidade indígena, que os índios viviam, foi tirado em 52, quando eles compraram as terras. Então está muito bem documentada, né? Porque até eles sabem que o governo federal e o estado têm um compromisso, porque eles venderam para esses colonos e eles também têm o direito deles de ser ressarcidos por aquilo que eles pagaram. E a gente reconhece isso. Eu acho que esse direito ele deve ser reconhecido para a comunidade indígena e para os não índios, que até pagaram essa terra. Eles não têm culpa. É os colonos e a comunidade que foram enganados, né? Então, essa responsabilidade não é dos colonos e nem do povo Xoclen. É responsabilidade do Estado de Santa Catarina e o governo brasileiro. Os governos. Isso, ao longo da história do Brasil, a gente viu vários momentos titular terras para grupos, para pessoas, para empresas, para titulação de terras. Muitas vezes era terra dos índios. Construções, rodovias, né? Rodovias federais, usinas hidrelétricas, o caso da Itaipu. Eu vivi muito isso. Na verdade, deixou de lado o índio, que vivia lá na margem do rio Paraná, por exemplo. Em 2011 até 2015, a bancada ruralista usou como principal instrumento de ataque a PEC, Proposta de Emenda Constitucional número 215. Eles só não aprovaram a PEC porque houve toda uma resistência, uma resiliência dos povos e seus aliados, dentre os quais o próprio CIMI, né, que estiveram, enfim, na linha de frente a essas agressões, a esses ataques desses setores no âmbito do legislativo, e eles não conseguiram força suficiente para alcançar o número de votos necessários para a aprovação de uma PEC. São necessários 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado para aprovar uma mudança da Constituição. Então é mais difícil. O que eles fizeram então como uma tática para tentar aprovar uma norma com essa questão? Transformaram parte do conteúdo da PEC 215, introduziram no PL 490. Porque é mais fácil aprovar um projeto de lei do que uma mudança da Constituição. Uma emenda que vai contra a Constituição Federal, né? E esse marco temporal, ele é praticamente um retrocesso para as demarcações de terra indígena aqui, não só aqui do nosso estado, mas quanto para o país inteiro, né? Todo o pessoal aqui da comunidade estão fazendo manifestação em todo o Brasil, estão fazendo manifestação, não PL 490 e também não marco temporal. E hoje a gente está aqui nessa mobilização junto com o povo guarani, porque a gente sabe que esse é um crime, porque a nossa história não começa em 88, a nossa história começa muito antes disso, antes de 1500 e muito antes. A nossa história já existia desde muito tempo aqui nesse território. Esse território é nosso e o que os deputados de
estão fazendo no Congresso é um crime, é um genocídio legislado. Eles sempre, né, foram contra nós, na verdade. Existe essa briga, toda a vida foi. Eles não deixar nós, né, hoje as cidades e município, elas recebem nós porque o dinheiro nosso é tudo ali. Ele é gastado por causa do comércio. Eles suportam nós, mas se eles puderem mandar matar nós todos aqui, eles mandariam. É um dano irreparável que a gente não pode nem mensurar. A invasão, a expropriação de terras, principalmente dos indígenas, que ainda estão em processo, por exemplo, de retomada. Os que estão... há uma fala, uma conversa diz que até mesmo as terras demarcadas podem ser prejudicadas. Numa eventual hipótese que nós não acreditamos que vai acontecer, mas que pudesse acontecer, do Supremo considerar que a Constituição acolhe a ideia do marco temporal nesse conceito de terras tradicionalmente ocupadas. A consequência prática disso seria uma legalização, uma legitimação de toda a posse de não indígenas tirada dos povos até o dia 4 de outubro de 1988. Ou seja, toda aquela violência, todo aquele esbulho, aqueles assassinatos, né, o genocídio praticado contra o povo Xoclen no final do século XIX, início do século XX, e todo o esbulho que continuou acontecendo contra o território Xoclen ao longo do século XX, seria legalizado, seria legitimado. E se fosse para estar trazendo esse marco temporal para os povos indígenas, para os territórios indígenas, então que esse direito estendesse também, se a gente fosse pedir também esse marco temporal para os homens não indígenas, né? Seria uma coisa muito agressiva, digamos também, mas a gente fala assim, o mundo é de todos, a gente só está reivindicando o nosso direito, a nossa existência, a nossa continuidade, né, para que nós possamos criar nossas crianças, nós possamos viver com os nossos velhos, e o que está acontecendo hoje é onde estão querendo passar por cima, atropelando todos esses nossos direitos, sem nos ouvir, sem nos consultar e sem nos dar direito à voz. O Eduardo, na época, ele veio do SPI, na época do SPI, né, ele veio ser o chefe daqui para tentar falar pegar os índios, né, pacificar, como se diz, né, porque os índios, na época, eles viviam livre, né, por aqui. Ele não pacificou, ele escravizou os índios. Além de mandar matar, ele, na verdade, foi um dos responsáveis da morte do meu avô. Foi ele que mandou matar meu avô. Ele tiro que meu avô levou foi ele. No final do século XIX e início do século XX, o Estado de Santa Catarina financiou grupos armados que faziam incursões nas matas para matar os Xoclen. A forma de pagamento desses grupos, que foram chamados, conhecidos como os bugreiros, né, era por par de orelha. Então esse era o critério que era usado pelo Estado de Santa Catarina para pagar os soldos, os honorários pelos serviços dos assassinatos produzidos contra os Xoclen. Era exatamente isso, a quantidade de pares de orelhas dos Xoclen que eram trazidas dessas incursões. Nós não conhecemos nosso vô, né? O Basílio Pribrá, né? O vô, né? O pai do meu pai, nós não chegamos a conhecer por causa que foi matado por isso, né? Na época, e hoje a gente ainda sofre essas consequências ainda,
da discriminação, às vezes não chega. Hoje eles não matam mais nós com armas, hoje eles matam nós com a caneta. É um extermínio, né? Volta novamente esse extermínio dos 500 anos. De tanto eles prometer, né? Tinha muita gente, muitos liderança que ia, alguns que iam atrás já não existe mais, né? Daí os novos que estão agora estão tentando, né, para ver se consegue essa demarcação, né? Pelo nosso direito, nós estamos aqui para lutar sobre isso, né? Nós estamos todos etnias aqui, Guarani, Buiá, Xoclen, Gangue, todos os tipos de etnia aqui. Nós somos donos dessa terra e nós queremos nosso direito e eu acho que isso que está acontecendo agora é muito injusto, né? Porque nós estávamos aqui mais primeiro, mas nós estamos aqui para lutar e eu espero que a gente consiga isso. Eles pensam que a gente somos invasor, que a gente não é invasor, a gente é nativo nessa terra, que a gente viveu aqui nessa terra, que o Deus mandou pra gente a terra, que a gente, para viver, água, mato, e que eles querem tirar tudo da gente. Aí a gente estamos lutando para isso. Lá fora, eles estão muito contra nós. É uma discriminação muito grande, é uma política muito grande contra tudo isso. Só que nós temos esse direito. Eu acho que nós somos os primeiros brasileiros e esse direito é nosso. O povo Xoclen vive no Vale do Itajaí há mais de 5.000 anos. Mais de 5.000 anos, então eles vivem aí. E entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. A área deles era 5 milhões de hectares que eles viviam naturalmente. Do artigo 231 ela fala assim, é reconhecido aos povos indígenas, né? Aos índios fala, né? Reconhece os índios, a língua, a tradição, crença e as terras que ocupam. Então ela está definindo tudo já. O marco temporal em si, a ideia é de que os povos só teriam direito às terras em que eles estivessem na posse física em 5 de outubro de 88 ou, não estando nessa posse, teriam que estar em conflito pela posse dessa terra nessa data. Essa questão aí de você definir data, ficaria difícil de você entender que o Guarani ele pode levar anos para estar circulando de novo no mesmo local. A comunidade indígena não estava na época lá que eles foram tocados, né? Eles estavam nessa região. A nossa noção de território é diferente da noção de território da chamada civilização. Os territórios tradicionais, eles são móveis, né? São lugares por onde esses povos, essas culturas circulam milenarmente. E essa circulação tem muito a ver com a manutenção do seu modo de vida, do seu modo de cultura, da sua sustentabilidade, né? E também essa circulação nesses territórios garante o equilíbrio do ecossistema em si. Isso é uma condição fundamental e profunda em todas as culturas indígenas. Onde há território indígena, há equilíbrio da natureza. A PL ela não pode modificar um dispositivo constitucional, seria inconstitucional. O Congresso tem essa prerrogativa, porém não através de uma PL, mas sim através de uma PEC. Aí você pode mudar qualquer dispositivo constitucional
qualquer entre aspas, não se tratando de direito fundamental. Quando se trata de direito fundamental, ela é uma cláusula pétrea, ela não pode ser modificada simplesmente por uma PEC. Então, teria que ser feito através de uma nova Constituinte. E aí você pode revogar qualquer artigo da Constituição. No Brasil, é vigente o princípio da supremacia da Constituição. Portanto, se o Supremo Tribunal Federal decidir que não cabe o marco temporal na Constituição, não há como o marco temporal caber noutra norma jurídica, numa norma jurídica infraconstitucional. Os deputados que votaram a favor do marco temporal e o que pautou, que é o relator, ele tem interesse político. Ele tem que mostrar para o seu público que, olha, nós fizemos a nossa parte. Só que o público dele não sabe que essa PL, dentro do escopo jurídico, é inconstitucional. Esse projeto é totalmente inconstitucional e vem para acabar com as vidas da natureza, dos animais, dos povos indígenas, dos povos originários. Então, a importância de a gente lutar contra essa PL do mal é que para preservar também o futuro, não só o futuro dos indígenas, mas de toda a população mundial depende dessa PL 490. E quando uma terra é demarcada, isso é garantia de saúde e equilíbrio para famílias, para culturas, para meio ambiente e para o planeta. Esse ar que Deus nos deu, esse ar, essa inteligência que deram para os povos indígenas há milhares de anos, tradicionais, originários, na defesa do direito do meio ambiente, também vai ter que ser respeitado. A luta, queremos preservar mais para segurar para os nossos netos, nós não queremos destruir a natureza, sabe? A gente quer a nossa terra para preservar, para não destruir, porque tipo, as árvores, a preservação é muito importante não só para nós, mas para a humanidade. E tipo, a maioria não entende isso. Tipo, as pessoas querem mais para destruir. E a gente não, a gente quer para preservar e manter a nossa cultura. Agricultores para quê? Para plantar fumo? Tabaco? Plantar comida, né? Se tivesse plantando comida aqui, ó, pode subir por aqui, ó. Esses colonos tudo aqui, eles não tem nenhuma roça de milho, de feijão, de alguma coisa de comida. O único lugar, em todo lugar, pode andar por aí por todo o Brasil, os únicos lugares que tem mata ainda é nas reservas indígenas. De fato, o capitalismo nos mata os rios, mata a natureza e cabe a nós fazer nossa parte e que a gente consiga enviar essa mensagem para todos, que se solidarizem com a luta da natureza. É uma luta de todos nós e temos a direção dos povos originários para nos guiar. Se a gente for falar de um marco de tempo, da presença e do direito dessas comunidades, nós temos que marcar o tempo há pelo menos de 12 a 50 mil anos para cá. Então, eu sou favorável a um marco temporal que considere de 50 mil anos para cá. O marco temporal é uma covardia que foi criado para usurpar não o povo indígena, mas todos os povos, que em qualquer lugar do mundo precisa o meio ambiente estar preservado. Qualquer pessoa inteligente na face da terra sabe disso. E em vez dos deputados ter essa responsabilidade, o próprio governo brasileiro do passado, que ajudou também a endossar o marco temporal,
né? É uma covardia porque um país como o Brasil, que representa na área de meio ambiente para todo mundo, e nós precisamos respeitar a vida, nós temos que respeitar a água, as águas brasileiras, o meio ambiente brasileiro, que outros países do mundo dependem também dessa preservação. Até não sair a demarcação dizendo aonde que fica a terra indígena, que é do Xoclém, nós vamos continuar desse jeito. Assim estamos se virando, esperando a demarcação que prometeram para nós, né? E nós cremos em Deus que vai dar certo. Porque faz muitos anos nós estamos esperando essa demarcação. Eu acredito muito em Anderu, né? O Deus que ele sabe que a gente está aqui na Terra, que tem um propósito, a gente acredita que não vai permitir que todas essas mazelas possam afetar diretamente os povos indígenas. Dessa forma, a gente espera que o Supremo faça justiça, né, e busque reafirmar o direito às suas terras como um sinal de que o Estado brasileiro não vai chancelar novos processos ou antigos processos e não vai também incentivar novos processos de genocídios contra o povo Xoclém e contra os demais povos originários do nosso país. Mas uma coisa que eu sempre falo, né, e sempre vou continuar a falar, uma fala de um cacique chamado Vechá, né, Vechateie, né. Quando ele estava bem velhinho, ele falou assim, ó, eu vou morrer um dia, mas os meus filhos, os meus netos, vão estar guerreando, lutando, dizendo que essa terra é nossa. Né. E quando eu era criança, ele falou essas palavras, e hoje já estou com 49 anos e vou continuar falando essas mesmas palavras, que nós vamos até o fim. Apunhai, nem para ter uma, a minha nem mondre quad, mangue amato quad luta jareco, mangue quad nem mocanga uma, nem mo para ter uma live, algo de para quem luta.